Deus seja louvado para sempre. Eu quero trazer aqui a memória, fazer menção aqui de um episódio que aconteceu durante o ministério de Jesus aqui na terra. Havia um homem chamado Zaqueu que resolveu ter um encontro com Jesus. Então ele teve a ideia de subir em uma árvore, porque Jesus passaria por ali. Subiu na árvore, Jesus viu ele, pediu que ele descesse, ele desceu. Jesus disse que estaria indo até a casa dele. Então Jesus foi e esteve com Zaqueu na sua casa. Só que, quando muitos viram Jesus ali, entrando na casa de Zaqueu, conversando com Zaqueu, eles não aceitaram isso. Pois é. Eles começaram a dizer, mas como é que ele senta com pecadores? Meus irmãos, meus amigos, você que está ouvindo esta palavra, ainda hoje existe esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, de não aceitar que alguém se arrependa e sirva a Deus. Parece algo difícil de falar ou de acreditar, mas ainda hoje existe esse tipo de pessoa. Na época de Jesus, Jesus foi questionado. As pessoas estavam dizendo, mas ele não disse que é o Filho de Deus, o enviado? Como é que ele se assenta, come com pecadores? Isso não pode. Hoje nós deparamos com esse tipo de conversa, com esse tipo de afirmação. A nossa sociedade, ela é levada por esse sentimento. Muita gente, as críticas, muita gente não aceita o arrependimento das pessoas. As pessoas dizem, mas como é que ele teve uma vida de erros, uma vida de pecado e hoje diz que serve a Deus, que está arrependido? Eu não aceito isso, eu não acredito nisso. Pois é, existe o arrependimento, existe o perdão de Deus que alcança todas as pessoas. Jesus afirmou em Lucas capítulo de número 10, e nos traz a história de Zaqueu, Lucas capítulo de número 19, correção, é Lucas capítulo de número 19, o versículo é o versículo de número 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para essa gente, para resgatar aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam sendo escravos do pecado, do erro. Foi para esses que Jesus veio. É para esses que a graça se revela, que o poder do Evangelho se revela. Mas a sociedade julga, a sociedade condena, a sociedade não aceita o arrependimento de muitas pessoas. É inacreditável como alguém prefere que pessoas permaneçam no erro do que ir a uma igreja. É algo absurdo como alguém prefere que alguém morra no vício a ir para uma igreja, se arrepender do seu erro e afirmar e de fato servir a Deus. Mas tem muita gente assim. Tem muita gente que não acredita e chegam a afirmar, eu já ouvi. As pessoas dizem, eu não acredito no arrependimento do fulano. Eu não acredito que ele está arrependido. Pois eu quero te dizer que há sim arrependimento sincero. E há perdão para qualquer pessoa. Não importa o nível de pecado, o tamanho de pecado e o quão distante a pessoa esteja de Deus. Se houver arrependimento, Deus perdoa e agora a pessoa é transformada, é regenerada pela palavra.
e passa a servir a Deus. Mas existe esse tipo de pessoa com esse mesmo tipo de pensamento. É algo triste, é algo lamentável. Jesus foi questionado. Lá estava Jesus com Zaqueu e muita gente, e alguns diziam: mas como é que ele senta com pecadores? Eu não aceito isso, eu não acredito nisso. Jesus foi questionado por sentar com pecadores. E hoje as pessoas são questionadas por se arrepender de seus pecados e servir a Deus. É algo que beira ao absurdo. Eu não vou nem dizer que chega a ser engraçado, porque não tem nada de engraçado nisso. Porque é muito sério a ignorância das pessoas, o fato das pessoas não aceitar o arrependimento de muita gente, pois é louvável quando alguém estava no mundo e hoje está na igreja servindo a Deus. Ainda vai existir, sim, esse tipo de pensamento. As pessoas se fecharam para o Evangelho e não aceitam o arrependimento de muitas pessoas. Nos deparamos nos nossos dias com esse grupo, com esse tipo de pessoas que são levados pela crítica, dominados pelo ódio, de não aceitar, de não acreditar no poder transformador do Evangelho. Mas isso não vai neutralizar, engessar a igreja. Não. Isso não vai nos privar de continuar levando a mensagem do Evangelho às pessoas. Nada disso vai nos parar. Mesmo diante das críticas, mesmo diante de muitas situações desfavoráveis, a igreja continuará pregando a palavra e o Evangelho continuará transformando as pessoas. Naquele episódio em que Zaqueu se arrependeu, e quando você estuda ali, capítulo 19, a história de Zaqueu, que ele diz que se tiver defraudado, tiver roubado alguém, ele ia devolver 4 vezes mais. Arrependimento. Ele se arrependeu, aceitou a palavra, houve arrependimento sincero. Mas mesmo assim tem muita gente que não aceita, não acredita, prefere que alguém permaneça no erro e morra no pecado. Isso é muito triste, isso é lamentável. Mas, como eu disse anteriormente, isso não vai nos fazer parar, porque desde o início sempre há esse tipo de pessoa, os contras, os que não aceitam, os que não acreditam. Mas nós vamos continuar pregando a palavra e anunciando que Jesus é o Salvador e perdoador dos nossos pecados. Quando o anjo trouxe a mensagem a Maria, esta foi a palavra. Você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o povo de seus pecados. Jesus veio para nos libertar, para quebrar as correntes que nos amarravam, nos prendiam. Se houver arrependimento, não importa o que as pessoas tenham praticado, tenham feito. Não tenham feito. Não importa. Se acreditar na palavra, receber a palavra, se houver arrependimento sincero, há perdão de Deus. Há perdão de Deus. E a graça se manifesta. O poder de Deus se manifesta. E a pessoa é transformada. Que Deus abençoe. Que esta palavra alcance muitas pessoas. Pessoas que se depararam com esse grupo
com esse tipo de pensamento, com esse tipo de gente, eu quero te dizer, não aceite o não das pessoas. Se as pessoas dizem que não há chance para você, não acredite nisso. Há sim a oportunidade. Enquanto você estiver vivo, há oportunidade para você. Aproveite, porque esta palavra está te alcançando agora. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.